Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre termodinâmica básica. Então, dando prosseguimento, nós estávamos analisando um sistema com evolução termodinâmica do tipo cíclica, representado por uma curva fechada, curva C fechada, evoluindo no sentido horário, em um gráfico de duas dimensões, um gráfico bidimensional, pressão versus volume. Então, aqui nós já verificamos que no trecho estudado, cuja figura foi apresentada em aulas anteriores, no trecho de A para B, onde existe uma curva do tipo isoterma, nós temos a variação de energia interna de A para B igual a zero. Nós sabemos, com base na primeira lei da termodinâmica, nós já sabemos que a variação de energia interna é igual à variação de calor, ou seja, a energia térmica trocada, menos a variação de trabalho. Onde esse trabalho, no caso de uma variação infinitesimal, ele é um trabalho, é uma grandeza que nós consideramos em matemática como uma diferencial do tipo não exata. Muito bem. Sobre esse tema do trabalho termodinâmico ser uma diferencial exata, ou não ser, no caso, não é uma diferencial exata, nós tratamos em aulas anteriores a estruturação matemática desse conceito e sugerimos respeitosamente que quando vós todos dispuserdes de tempo, sugerimos que vós acesseis a nossa playlist intitulada Termodinâmica para verificar, inclusive, esses detalhes sobre o fato da variação infinitesimal de trabalho configurar-se como uma diferencial do tipo não exata. Muito bem, então aqui, nesse caso, nós temos a variação de energia interna no trecho da isoterma de A para B, isso é igual à variação de Q no trecho de A para B, a variação de Q, ou seja, a quantidade de calor trocada, ou mais rigorosamente a quantidade de energia térmica trocada, menos esse asterisco indicando que trata-se de uma diferencial do tipo não exata, aqui também de A para B. Então aqui nós temos zero igual a ΔQ no trecho da isoterma de A para B, menos o trabalho realizado aqui de A para B. Então, podemos escrever que o trabalho realizado de A para B é igual à quantidade de calor trocada, ou seja, a quantidade de energia térmica trocada, ou seja, ΔQ, a quantidade de calor de A para B. Muito bem. Agora, nós também definimos ΔQ como ΔQ de A para B. Então isso pode ser certamente reescrito de forma mais simplificada assim: de A para B igual a ΔQ. Muito bem, para conectar com esta expressão que nós estamos apresentando. E nós sabemos, no caso aqui, vamos tentar mostrar mais uma vez. Nós sabemos aqui pressão versus volume, então uma curva fechada, evoluindo no sentido horário, e então nós tínhamos uma curva desse tipo de I para F, uma diabática aqui, outra diabática aqui, e então seria possível fazer isso aqui. Nós mostramos de A para B nesse sentido, de I para A, de A para B, de B para F, pois a curva C continua nesse sentido, no sentido horário. Então, nesse caso, o volume
de A e o volume de B. Aqui nós estamos percebendo notoriamente que o volume de B é maior do que o volume de A. Isso implica que a variação de volume de A para B é maior do que zero. Isso implica que o trabalho de A para B é um trabalho positivo, uma vez que a variação de trabalho depende da variação de volume. Então, se a variação de volume é positiva, a variação de trabalho também é positiva, ou seja, o sistema está gerando trabalho sobre o meio exterior. Muito bem, então se o trabalho de A para B é positivo, isso implica, logicamente, que ΔQ igual a variação de trabalho de A para B, então isso implica que ΔQ é positivo também. Ótimo, então agora, observando a expressão, aqui vamos reescrever a expressão, aqui ΔQ sobre, vamos escrever aqui ΔQ sobre índice linha igual a T0 dividido por T multiplicado por ΔQ. Nós já sabemos que T0 é positivo, que T é positivo e que T0 é maior do que T. Isso implica que T0 dividido por T é maior do que 1. É maior do que 1. Vamos escrever T0 dividido por T é maior do que 1. Perdão. É maior do que 1. Se é maior do que 1, necessariamente T0 dividido por T é maior do que 0. Necessariamente. Então, se ΔQ, vamos mostrar aqui, se ΔQ é maior do que 0, nós verificamos. E T0 dividido por T é maior do que 0, implica que ΔQ sobre a índice linha é maior do que 0. Então, nós podemos certamente afirmar isso de que ΔQ sobre a índice linha é maior do que 0 nesta expressão, conforme nós verificamos os detalhes aqui. Então, nós podemos aqui, quando nós estruturamos em aulas anteriores esta expressão, nós estávamos baseados em uma convenção na qual a quantidade de calor que é transferida da fonte quente para o motor térmico é positiva e, concomitantemente, a quantidade de calor transferida do motor térmico para a fonte fria também é positiva, de modo que nós encontramos estes resultados. Por outro lado, vamos admitir a outra convenção. A outra convenção vamos aqui considerar, considerando a convenção termodinâmica, dinâmica alternativa, na qual nós temos fonte quente, motor térmico realizando trabalho, e aqui fonte fria. Então aqui nós temos Q1, Q2. Nessa outra alternativa nós temos que Q1 é maior do que 0 e Q2 é menor do que 0, ou seja, o Q1 é a quantidade de energia térmica transferida da fonte quente para o motor térmico, é positiva nessa tal convenção alternativa, e a Q2 transferida do motor térmico para a fonte fria é negativa nesta convenção alternativa, de modo que nós podemos escrever assim. Aqui nós temos ΔQ sobre índice linha dividido por T subíndice 0 igual a ΔQ dividido por T
Nesta convenção nós podemos fazer ΔQ para menos, reescrever como menos ΔQ, pois no caso nós temos ΔQ sobre índice linha é transferido da fonte quente para o motor térmico S sobre índice linha, e ΔQ é a quantidade de calor que o S sobre índice linha envia para o sistema S, que no caso configura-se como uma fonte fria. Então nesse caso nós vamos substituir ΔQ por menos ΔQ, e então podemos escrever assim: ΔQ sobre índice linha dividido por T0 igual a menos ΔQ dividido por T. Isso implica que ΔQ sobre índice linha dividido por T0 mais ΔQ dividido por T é igual a zero. Então essa é a expressão denominada teorema de Clausius. Muito bem, então isso ocorre no contorno de A para B. Durante a próxima aula faremos o tratamento da curva. Aqui isso ocorre de A para B, A para B. Toda essa análise aqui de A para B na isoterma, na curva isoterma de A para B. Agora nós vamos analisar, durante a próxima aula, analisaremos de C para o ponto D. Então vamos fazer esse esforço e analisar no sentido inverso, preservando o contorno fechado, evoluindo no sistema no sentido horário. Então nós evoluiremos aqui a curva de C para D, assim, nesse sentido. Portanto, no sentido contrário de A para B, e faremos a análise considerando o sentido contrário. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós. Muito bem.